Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 4. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Não acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Porém vós, que vos achegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida. Pois que nação há tão grande, que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que nação há tão grande, que tenha estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que hoje ponho perante vós? Tão somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos, o dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. E vós vos chegastes, e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até ao meio dos céus, e havia trevas, e nuvens, e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém além da voz não vistes figura alguma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos ordenou cumprir, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura vistes no dia em que o Senhor, em Horebe, falou convosco do meio do fogo, para que não vos corrompais, e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou mulher, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alada que voa pelos céus, figura de algum animal que se arrasta sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. Que não levantes os teus olhos aos céus, e vejas o sol, e a lua, e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles, e sirvas àqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou, e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais por povo hereditário, como neste dia se vê. Também o Senhor se indignou contra mim por causa das vossas palavras, e jurou que eu não passaria o Jordão, e que não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dará por herança. Porque eu nesta terra morrerei, não passarei o Jordão, porém vós o passareis, e possuireis aquela boa terra. Guardai-vos, e não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, e não façais para vós escultura alguma, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma escultura, semelhança de alguma coisa, e fizerdes o que é mal aos olhos do Senhor teu Deus, para o provocar a ira,
hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra, que certamente logo perecereis da terra, a qual passais o Jordão para a possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as nações às quais o Senhor vos conduzirá. E ali servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Então dali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiverdes em angústia, e todas estas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus, e ouvirás a sua voz, porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se jamais se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como tu a ouviste e ficou vivo, ou se Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo com provas, com sinais e com milagres, e com peleja, e com mão forte, e com braço estendido, e com grandes espantos, conforme a tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Desde os céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo. E porquanto amou teus pais, e escolheu a sua descendência depois deles, te tirou do Egito diante de si, com a sua grande força, para lançar fora de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir e te dar a sua terra por herança, como neste dia se vê. Por isso, hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos, que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Então Moisés separou 3 cidades além do Jordão, do lado do nascimento do sol, para que ali se acolhesse o homicida que involuntariamente matasse a seu próximo, a quem dantes não tivesse ódio algum, e se acolhesse a uma destas cidades e vivesse: a Bezer no deserto, no planalto, para os Rubenitas, e a Ramote em Gileade, para os Gaditas, e a Golã em Bazã, para os Manassitas. Esta é, pois, a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Estes são os testemunhos e os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel, havendo saído do Egito. Além do Jordão, no vale defronte de Bet-peor, na terra de Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem feriu Moisés e os filhos de Israel, havendo eles saído do Egito, e tomaram a sua terra em possessão, como também a terra de Og, rei de Bazã, 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, do lado do nascimento do sol. Desde Aroer, que está à margem do ribeiro de Arnon, até o monte Sion, que é Hermon, e toda a campina, além do Jordão, do lado do oriente, até o mar da campina, abaixo de Asdote e Pisga. Salmos. Salmos, capítulo 86. Oração de Davi.
Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda a minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo o dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Dá ouvido, Senhor, à minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porquanto me respondes. Entre os deuses, não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. Porque tu és grande e fazes maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Louvar-te-ei, Senhor, Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma do inferno mais profundo. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim, e as assembleias dos tiranos procuraram a minha alma, e não te puseram perante os seus olhos. Porém tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, sofredor, e grande em benignidade e em verdade. Volta-te para mim, e tem misericórdia de mim. Dá a tua fortaleza ao teu servo, e salva ao filho da tua serva. Mostra-me um sinal para bem, para que o vejam aqueles que me odeiam e se confundam, porque tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. Salmos, capítulo 87. Salmo e cântico para os filhos de Coré. O seu fundamento está nos montes santos. O Senhor ama as portas de Sião, mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Selá. Farei menção de Raabe e de Babilônia àqueles que me conhecem. Eis que da Filístia e de Tiro e da Etiópia se dirá: este homem nasceu ali. E de Sião se dirá: este e aquele homem nasceram ali. E o mesmo Altíssimo a estabelecerá. O Senhor contará na descrição dos povos que este homem nasceu ali. Selá. Assim os cantores como os tocadores de instrumentos estarão lá. Todas as minhas fontes estão em ti. Isaías. Capítulo 32. Eis que reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo juízo. E será aquele homem como um esconderijo contra o vento, e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. E os olhos dos que veem não olharão para trás, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. E o coração dos imprudentes entenderá o conhecimento, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Ao vil nunca mais se chamará liberal, e do avarento nunca mais se dirá que é generoso, porque o vil fala obscenidade, e o seu coração pratica a iniquidade, para usar hipocrisia e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar vazia a alma do faminto, e fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Também todas as armas do avarento são más. Ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando o pobre chega a falar retamente. Mas o liberal projeta coisas liberais
e pela liberalidade está em pé. Levantai-vos, mulheres, que estáis sossegadas, e ouvi a minha voz, e vós, filhas, que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras, porque num ano e dias vireis a ser turbadas, ó mulheres, que estáis tão seguras, porque a vindima se acabará, e a colheita não virá. Tremei, mulheres, que estáis sossegadas, e turbai-vos, vós, que estáis tão seguras. Despi-vos, e ponde-vos nuas, e cingi com sacos vossos lombos. Baterão nos peitos pelos campos desejáveis e pelas vinhas frutíferas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças, como também sobre todas as casas onde há alegria na cidade jubilosa. Porque os palácios serão abandonados, a multidão da cidade cessará, e as fortificações e as torres servirão de cavernas para sempre, para alegria dos jumentos monteses e para pasto dos rebanhos, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. E o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. E o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. Mas, descendo ao bosque, cairá Saraiva, e a cidade será inteiramente abatida. Bem-aventurados vós, os que semeais junto a todas as águas, e deixais livres os pés do boi e do jumento. Apocalipse. Capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, não receberá o dano da segunda morte. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão,
o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois. Quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. E serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A palavra de Deus é alimento. O que ela te alimentou na leitura de hoje? Você acabou de ouvir Pão Diário. O Pão Diário é um oferecimento da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na voz do pastor Paulo Castelã. Não se esqueça, compartilhe o Pão Diário com seus amigos. Até amanhã. Tchau!